E aí, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre inteligência comportamental? Prazer, me chamo Saulo Veríssimo. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você está dentro da especialização em programação neurolinguística e inteligência comportamental do Instituto Veríssimo. E é muito bom ter você aqui nesse curso. Antes da gente realmente falar na prática do que seria a inteligência comportamental, eu quero trazer o contexto teórico, né, desse tema, tá? Então, o que seria a inteligência comportamental? Então, deixa eu ler um texto para você aqui. Desde o século XVIII, precursores da psicologia consideravam uma grande divisão da mente em cognição, afetividade e motivação. A esfera mental inclui uma série de funções entre a memória, o raciocínio e o discernimento, a capacidade de julgar e também o pensamento abstrato. Geralmente, usamos o conceito de inteligência para caracterizar o funcionamento da cognição, usando essas habilidades básicas como referência. As emoções, contudo, consistem numa segunda esfera mental e se manifestam por traços de humor e sentimentos. A motivação é o nosso lado mais instintivo. Nela estão traços biológicos e comportamentais. Na modernidade, a comunidade científica tem apresentado diversas outras maneiras de medir a inteligência, inclusive o coeficiente de inteligência, né? Levando em conta esses três fatores. Passou-se a falar em inteligência emocional e recentemente também inteligência comportamental. Quem trouxe o tema, né, quem trouxe o termo inteligência comportamental aqui para o Brasil foi o Dr. Furlan. Ele que é médico, escritor, conferencista internacional, neurocientista, professor e pesquisador na área de neurociência do comportamento. Ele escreveu o livro best-seller Inteligência do Sucesso, a nova inteligência que explica a ciência do sucesso e, segundo ele, a ciência do sucesso é a inteligência comportamental. Talvez o termo inteligência emocional seja um termo muito mais comum para você, né, que é um termo assim, que foi bem difundido principalmente pelos materiais do Daniel Goleman. A inteligência emocional é o uso da inteligência, ou seja, da cognição, né, do conhecimento, do raciocínio lógico, do foco, da atenção, da gestão para lidar com as emoções. A inteligência comportamental, ela compreende que além das emoções, nós também somos compostos pela nossa cognição e pelos nossos comportamentos, ou seja, pelas nossas motivações, pelo reflexo dessa cognição, dessa mente inconsciente nos nossos comportamentos. Quando a gente fala de inteligência, na prática, a inteligência ela é construída. Ela é fruto da nossa personalidade. E a nossa personalidade nada mais é do que a nossa programação mental. Ou seja, tudo que a gente aprendeu desde a nossa infância está dentro da nossa programação mental, que a gente chama também muito de mentalidade. Essa mentalidade reflete as nossas regras de comportamento, de sociabilização, de relacionamento, de escolhas, de valores, de sim ou de não, de permito ou não permito, né? Todas as nossas regras e o reflexo dessa programação mental, dessas regras e dessa interação com o ambiente social é o nosso comportamento, que é fato que você também já sabia tudo isso. Estou falando de uma novidade aqui para você. O lance é que a gente nem sempre sabe como utilizar da inteligência comportamental na prática, né? Dessa ciência do sucesso na prática. A base da inteligência comportamental vem da psicologia aplicada e a base da reprogramação mental vem também da psicologia aplicada, que a gente conhece, né, aqui no curso e, enfim, em vários conteúdos que você já viu de programação neurolinguística. Então, a programação neurolinguística é um método que foi desenvolvido a princípio por Richard Bandler e em seguida aperfeiçoado por John Grinder e tem como base fundamentos da psicologia, de áreas da psicologia, para explicar a experiência subjetiva do ser humano com os seus aprendizados, as suas programações mentais, através, né, dos processos mentais e dessa comunicação, dessa linguagem que acontece tanto internamente quanto externamente. Quando a gente fala em inteligência comportamental, ou seja, inteligência, o uso, né, do seu conhecimento, da sua cognição para gerenciar os seus comportamentos, e a gente fala de reprogramação mental ou de programação mental, a gente está falando basicamente
de uma forma estruturada, sistêmica, do ser humano conseguir ter não só a gestão do seu comportamento, leia-se emoções, memórias, sentimentos, né, que são reflexos das emoções, sensações, atitudes, atos, etc., como também o reflexo, né, da maneira com que eu me relaciono com as pessoas. Quando eu falo de inteligência comportamental, eu estou falando basicamente de aprendizagem, conhecimento, né, para aplicar no meu comportamento. E esse módulo, que é o módulo introdutório de inteligência comportamental dessa especialização, ele tem como objetivo te dar essa visão geral sobre a inteligência comportamental e sobre como aplicar isso de forma mais prática. Então, muito mais do que didática, muito mais do que fundamentação teórica, a ideia desse momento aqui, desse módulo, é realmente dar informação. No livro Desperte o Seu Gigante Interior, de Anthony Robbins, ele fala, né, ele mostra algumas técnicas que visam te dar esse tipo de domínio e agilidade comportamental. Mas eu quero abrir mão das técnicas aqui e te dar a estrutura por trás do que seria a inteligência comportamental. Inteligência comportamental é a junção entre conhecimento sobre, né, o seu comportamento, gerenciamento desse comportamento e agilidade nesse gerenciamento com foco em resultados. Vou falar novamente, a inteligência comportamental é o conhecimento acerca do seu comportamento, é a gestão desse comportamento, é a agilidade, né, na gestão desse comportamento, tudo isso com foco em resultados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de conhecimento sobre o comportamento, então por isso que você tem módulos aqui de psicanálise, principalmente os módulos de psicanálise, de psicologia sistêmica, eles têm a função de te dar ferramental, né, conhecimento, teoria sobre o teu comportamento, sobre como é formado esse comportamento. Não vai ser nesse conteúdo que eu vou te explicar passo a passo de como o seu comportamento é formado, mas o que eu posso sintetizar para você é que o seu comportamento é fruto dos seus aprendizados. Você é basicamente os seus aprendizados, a começar lá na sua infância e até hoje, e sempre será assim enquanto você existir. Conforme você vai vivendo, conforme você vai evoluindo, conforme você vai tendo contato com as pessoas, seus aprendizados formam a tua personalidade. Se você assistiu a aula das 12 camadas da personalidade, você vai entender, inclusive, né, que esse comportamento, essa motivação, gera o teu processo evolutivo das camadas da personalidade. Então vamos entender um pouco mais sobre o que seria comportamento, né? Eu aprendi desde a minha infância, através das minhas experiências, desde o início da infância, quando minha maior motivação era controlar meu corpo, depois, né, chegando à fase da adolescência, da pré-adolescência, quando eu queria buscar sensações de pertencimento, etc, etc. E depois na adolescência e início da juventude, aquelas fases da autoafirmação, né, de querer, né, ser o centro das atenções, de querer estar com pessoas e tal. E passando para a fase mais adulta, onde você coloca a sua motivação nos resultados. Então eu vou parar aqui, né, até a 6ª camada da personalidade, tá? Dito isso, você entendendo que as suas motivações geram essa evolução natural na sua personalidade, você tem que entender também o que é motivação, né? Motivação são os motivos para você agir. Então, volto para começar lá na infância. Na infância, o motivo principal de você agir, de você viver, de você existir, é você conseguir evoluir, né? Você conseguir aprender e viver experiências com o teu mundo externo e com o teu corpo. Então, vamos lá, até os 4 anos de idade, por exemplo, é muito comum que a criança descubra a genitália. Então, ela acha incrível a sensação não erótica, né? Porque você com certeza vai aprender mais sobre isso nas aulas de psicanálise, não erótica, da sua sexualidade. Então aquilo é incrível, é massa, ela quer mais sensações, aquilo vai inclusive estruturando e preparando ela para a próxima fase, que é a fase justamente da busca pelas sensações positivas e o afastamento das sensações negativas. Isso vai neurocondicionando o ser humano, inclusive, para outra fase. E assim a pessoa vai evoluindo naturalmente conforme vai mudando as suas
conforme vão mudando as suas motivações ou a sua motivação principal. Até que, por exemplo, você chegue a um nível de desejar uma motivação intelectual, aliás, desenvolver seu intelecto, né? Por exemplo, fazer algo de relevante para as pessoas, ou como é a fase da maioria das pessoas, mais do que ser feliz, a sua principal motivação é ter resultados. Não reconhecimento, não aplausos, mas resultados, né, plausíveis, financeiros, profissionais, afetivos, materiais, né, espirituais também, enfim. Você sai daquela ideia de querer só sensação. Você agora quer algo que você possa pegar, né, que você possa sentir pegando, né? E você, inclusive, passa a ficar disposto a até fazer sacrifícios, a lidar com aquilo que você não gosta tanto, porque você tem objetivos mais claros. Então, sua motivação deixa de ser o reconhecimento, os aplausos, as sensações e passa a ser algo mais concreto. E assim vai, né, todos os processos que a gente vai vivendo de evolução. Conforme isso vai acontecendo, vão caindo essas fichas. A própria mente da gente, o cérebro da gente, ele passa por mudanças morfológicas e conexões neurais vão sendo desfeitas, outras vão sendo feitas. Você vive algumas crises existenciais, inclusive nesse período. E tudo isso, né, a base de tudo isso vem da psicanálise a princípio, depois dos estudos da psicologia, lá para trás da filosofia, e assim a gente segue. Então, na prática, entender tudo isso, entender de forma simples, né? Você aprendeu, por exemplo, nos módulos de PNL, como é simples compreender os padrões mentais, como a sua mente está realmente pré-programada através de silogismo. Então, ela compara o que está lá fora, a sua realidade externa, né, que você captura através dos seus sistemas sensoriais, e ela processa na sua mente e dá uma resposta. Entendeu que a sua mente funciona exatamente assim, ou seja, ela interage com o mundo lá fora, ela processa através das suas configurações mentais e automaticamente ela dá um feedback, não só no seu corpo, mas também na sua comunicação, relações, etc. Então, tudo isso, né, todo esse baú de informações sobre a sua mente e sobre como a sua mente gera o seu comportamento é justamente o conhecimento, né, a inteligência sobre o comportamento. Então, isso é parte do que seria inteligência comportamental. Isso, obviamente, não é explicado pela maioria dos treinadores comportamentais que usam, né, das ferramentas e das tecnologias para levar você a ter essa inteligência comportamental focada em resultados. Isso não é explicado, normalmente você não tem esse acesso. Você vivencia as práticas, as técnicas, e você muitas vezes, mas muitas vezes, você atribui tudo isso ao próprio treinador. Você acha que o cara que fez, né, aquela técnica, aplicou aquilo ali, ele é o responsável por você ter mudado, e que na verdade não é. O que ele fez foi usar de técnicas para você tirar o foco, muitas vezes, daquilo que te impedia e colocar o foco naquilo que realmente é uma motivação plausível para você na fase de vida que você está. É tanto que é muito raro você ver, por exemplo, adolescentes passando por treinamentos comportamentais. Jovens de 20, 21 anos, é muito difícil. Você vai ver pessoas a partir dos 25 anos, que é mais ou menos aonde, normalmente, né, as pessoas vão chegando a essa fase da sua personalidade, onde o desejo por resultados específicos é muito maior do que o desejo por sensações. Então, entendendo que inteligência comportamental é, primeiro, conhecer, né, como é que os mecanismos do comportamento funcionam, e aí a gente vai para a aplicação prática. Concorda comigo que emoções fazem parte dos comportamentos? Deixa aí, em algum lugar, né, nos comentários ou na área aqui de comentários. Concorda comigo que as emoções compõem seu comportamento, são parte do seu comportamento? Dito isso, seria errado a gente, por exemplo, atribuir a inteligência emocional como sendo a ferramenta, né, assim, dos relacionamentos, da gestão do comportamento. Existe muita confusão, tá? Não estou, obviamente, menosprezando a inteligência emocional, perdão. Até eu estou misturando. Mas estou falando que inteligência emocional é uma parte da inteligência comportamental, tá? Eu amo dizer que inteligência comportamental e programação neurolinguística são as aplicações práticas da psicologia para não psicólogos, por exemplo, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, de emoções, eu estou falando, primeiro, de regras que estão pré-estabelecidas na minha mente. Segundo,
da relação que eu tenho com os eventos, sejam reais ou imaginários. Terceiro, do reflexo desses eventos, tanto na minha mente, nos meus pensamentos, etc., como também no meu corpo. Então, as emoções são reflexos da relação entre as minhas programações mentais e os eventos, seja reais ou imaginários. Tá? Os reflexos disso, o que sai, né, que a gente chama de sentimento, é justamente fruto da minha programação mental. Por isso que algumas pessoas naturalmente lidam melhor com impactos emocionais do que outras. Dependendo da configuração mental do sujeito, ele vai ter mais ou menos tolerância para lidar com frustração, por exemplo. Dependendo da programação mental do sujeito, ele vai ter mais ou menos tolerância ou sabedoria para lidar com a euforia, com a alegria, com a raiva. Muita gente acha que inteligência emocional é você engolir, conter, prender, mas é gerenciar. E diz respeito também à agilidade com que você faz isso. Então vamos imaginar o seguinte, que você não só tem inteligência sobre as suas emoções, mas sobre todos os seus comportamentos. Você vai começar a perceber que, diferente do que muita gente fala, que eu estou fazendo agora uma especialização em inteligência comportamental e programação neurolinguística, então eu não posso falar o que eu penso. Não, muito pelo contrário. Você vai não só poder falar o que você pensa, se posicionar, mas deixar de se preocupar tanto com a opinião das pessoas. Porque você vai entender que cada ser humano tem não só as suas programações mentais e ele convive com as pessoas usando isso. Não dá pra gente... Você pode ter filhos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos criados no mesmo ambiente, no mesmo contexto, do mesmo jeito, mas eles processam a realidade de forma diferente. Logo, os comportamentos são diferentes. Eles podem se vestir iguais, mas eles não pensam, nem sentem, nem agem iguais. Tá? Sem falar, por exemplo, na herança do DNA, né? Na carga das características comportamentais que o DNA traz, que a neurociência já comprova, inclusive, que isso existe. Tá? Então, pensa comigo. Né? Eu tenho conhecimento sobre o comportamento, eu sei como funciona, eu sei, né, como é que os gatilhos são acionados, eu sei que minha mente processa as coisas desse jeito. Isso vai me impedir de ter reações, por exemplo, que eu não consegui controlar? Não. Por quê? Porque, por natureza, o ser humano tem os seus atos falhos, tem as suas pulsões, então tem coisas que você simplesmente não doma, né? Você não puxa a rédea. Mas você administra o antes e você tem agilidade para tomar decisões, para poder se posicionar, assim como você também tem a capacidade e a maturidade de administrar o depois. Então, o uso da inteligência comportamental também te ajuda a amadurecer nesse sentido, de lidar com o depois, com as consequências das suas escolhas. Não existe, fosse assim, por exemplo, um psicólogo, um psicanalista, ou eu, por exemplo, que estou te ensinando tudo isso, eu jamais erraria numa decisão, ou demoraria, ou procrastinaria. Não é isso. Tem comportamentos sabotadores que eles vão continuar com você, porém você vai aprender não só a gerenciá-los, mas ter agilidade. O grande problema da gestão das emoções, dos comportamentos, né, das minhas ações, não é você aprender a gerenciar. Aprender a gerenciar é parte, é você treinar para ter agilidade nessa gestão. Agilidade nesse processo de tomada de decisão. Por quê? Porque a inteligência comportamental compreende que você precisa, né, ou você pode, ter conhecimento sobre o seu comportamento e ter agilidade para usar esse comportamento com foco em um resultado. Então, o que eu sempre ensino nos meus cursos, né, é que você aprenda a ter metas de propósito. O que é um propósito? Propósito é um ideal. Por que não meta de resultado? Porque na hora que você determina um resultado específico, você está determinando um resultado, e isso, obviamente, para as questões subjetivas, tá? Por exemplo, um resultado financeiro é um resultado financeiro. Então, se você precisa ganhar 20 mil reais para você pagar as contas e mais 10 mil reais para você fazer uma poupança, isso aí não se aplica à meta de propósito. Tá? Você pode até usar do propósito para sua motivação. E aí se aplica a meta de resultado. Mas para as questões subjetivas, como, por exemplo, uma vida a dois, como, por exemplo, bem-estar no trabalho,
como, por exemplo, bem-estar emocional, como, por exemplo, lidar com os filhos, com a família, etc., que envolve muita subjetividade. Eu sempre oriento que você tenha metas de propósito. Então, qual é o meu propósito, né, com relação à minha função de pai, por exemplo? Qual é o meu propósito com relação à minha função de companheiro, de filho, de amigo, de profissional e tal? E esse propósito ser o seu, né, lema, slogan, aquilo que ou a sua âncora mental, como você já aprendeu também nos módulos de programação neurolinguística. Porque dessa forma, você vai entender o seguinte, que ainda que o resultado não seja exatamente o que você determinou, porque nas metas de resultado você busca um resultado específico e você se fecha naquilo, né, e você determina esse resultado para futuro baseado em quem você é hoje, a meta de propósito define que você vai, ao longo da jornada, buscar o propósito. Os resultados desse propósito virão naturalmente. Por quê? Porque você está buscando um propósito. Vou dar um exemplo prático. O meu propósito profissional, além do resultado financeiro, é importantíssimo que você que pretende usar tudo isso aqui para a sua vida profissional, né, para alavancar a sua carreira, ou até para atuar com programação neurolinguística, etc., você entenda isso, que o seu propósito profissional precisa envolver a lucratividade, tá? Porque é através da nossa profissão que a gente tem renda e é através da renda que a gente financia, inclusive o curso que você está fazendo aqui agora e todos os outros propósitos. Então não é que você vai viver em função só da profissão, mas você tem que incluir no seu propósito, tá? E você com certeza já assistiu o material sobre criar metas com programação neurolinguística e é importantíssimo que você, se não assistiu, assista para você entender isso melhor. Então você cria uma meta de propósito. O meu propósito profissional é, além de gerar lucratividade, formar profissionais que utilizem das práticas, métodos e técnicas da gestão comportamental, da gestão da mente, né, no dia a dia e que eles possam ter resultado com isso. Então, como é que eu simplifiquei meu propósito? Ter lucratividade através da formação de profissionais especialistas em comportamento humano. Em outro momento, o meu propósito profissional era despertar, orientar e treinar pessoas. E eu decidi que meu propósito profissional seria lucratividade, lucro através da especialização de profissionais do comportamento humano. Então, dessa forma, eu já tenho uma meta de resultado que diz respeito ao número de alunos, e isso é meta de resultado, não tem como mudar. E eu tenho também uma meta de resultado em relação ao número de faturamento e uma meta de resultado em relação à lucratividade, e isso não dá para mudar. Mas isso aqui não é a minha meta profissional. Minha meta profissional é o meu propósito. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que eu exercite meu propósito como eu faço hoje, tendo a minha empresa, tendo o meu instituto, etc. Como pode ser que amanhã ou depois eu decida incorporar na minha atividade profissional a uma outra empresa. É bem difícil que isso aconteça. Mas hoje, meu propósito é lucratividade através da especialização de profissionais do comportamento humano. Então, como é que eu vou usar da inteligência comportamental para conseguir isso? Primeiro, eu vou utilizar da clareza nas metas. Então eu vou construir meta de propósito, meta de resultado e eu tenho clareza nisso. Eu não preciso mais, por exemplo, construir metas de sensação. Me sentir reconhecido, me sentir feliz, né? Ser reconhecido, ter aplausos, me validar. Por quê? Porque a minha personalidade chegou num nível aonde o meu desenvolvimento intelectual, a minha busca por deixar um legado, o meu desprendimento, né, da opinião das pessoas e também as metas de propósito, que é uma fase, né, um pouco mais para frente da personalidade, tudo isso é mais importante do que, por exemplo, eu dizer que tem uma empresa, sabe? E isso vem da inteligência comportamental. Eu conheço meu comportamento, eu conheço, por exemplo, quais são meus agentes sabotadores, eu conheço, por exemplo, onde é que eu vou provavelmente procrastinar, onde é que provavelmente eu vou me sabotar. Então, conheço também minhas potencialidades, minhas características, como é que eu trabalho. Por exemplo, eu trabalho muito bem no formato imersivo, muito bem,
Muito bem. Se eu pegar, por exemplo, um conteúdo para fazer e pegar um dia inteiro e entrar pela madrugada fazendo para terminar ele de uma vez, eu trabalho super bem. Porém, isso não é saudável a longo prazo. Então, conhecendo isso, eu automaticamente utilizo uma técnica, né, que é conhecida como Pomodoro, mas basicamente é uma técnica de imersão durante 30 minutos em uma atividade, pausa durante 5 a 10 minutos, depois volta mais 30 minutos de imersão. Por quê? Porque eu funciono muito bem, minha cabeça funciona muito bem, começando e terminando as coisas. Se eu tiver a sensação, se eu, Saulo, né, deixar para depois, eu não termino. Então, se eu conheço o meu comportamento, e obviamente isso é fruto não só de estudo, mas também de passar pelo processo de terapia, tá? Que aí eu aconselho para todo mundo. Porque aí eu conheço, eu consigo dar, né, eu consigo ter esse material na mão para usar. E eu sabendo disso, eu aprendo a treinar a agilidade comportamental. Então, vamos lá, eu preciso, sei lá, gravar um vídeo, um conteúdo, ou preciso gerar um faturamento a mais, porque eu quero fazer um investimento, ou fazer uma poupança, o que danado for. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar procrastinando, esperando, conjecturando, planejando, eu pego os meus recursos comportamentais e uso das estratégias de comportamento que você aprendeu lá no módulo de programação neurolinguística. Se não lembra, volta lá. Eu uso das estratégias de comportamento a fim de gerar esse resultado. Então, rapidamente, muitas vezes, quantas vezes eu já fiz isso? Em um dia, eu criar um plano de negócio, montar um site, montar as divulgações, montar tudo, mandar para os clientes, fechar e seguir em frente. Isso é agilidade, tá? No contexto profissional. Da mesma forma, no contexto relacional. Então, por exemplo, a minha filha. Então, eu percebo, noto pelo comportamento dela que, e aí o bacana da inteligência comportamental é que te dá também essa visão, essa noção do que está acontecendo no outro. Aumenta e aguça a tua percepção. Tem gente até que brinca comigo e diz assim, caramba, Saulo, tu parece que lê o pensamento das pessoas, mas não é percepção. E a agilidade nessa percepção. Nos treinamentos comportamentais, por exemplo, se você pretende atuar com isso, ou até nos atendimentos de, sei lá, nutrição, consultoria esportiva, que danado for que você vai fazer, consultoria de imagem, essa agilidade na percepção dos reflexos, né, na fisiologia vem também com o estudo da inteligência comportamental. E aí você consegue intervir. Então, se eu noto pelo comportamento da minha filha uma mudança, eu já percebo, já converso com ela, já busco informação, já crio rapidamente, né, uma rota de ação ali e já ajo, já mensuro esses resultados. E aí eu volto a dizer, vai lá nos módulos de PNL, procura lá, quando a gente fala sobre PNL e aplicada, aliás, módulos complementares, tem PNL e neurociência aplicada a metas. E automaticamente você já criou uma meta, você já mensurou, você já percebeu que está funcionando e você só tem que ter disciplina para manter aquilo ali. Porque o risco de você ser muito ágil é você, por saber que você tem facilidade de entrar e sair de alguma coisa, é você ficar nessa, né? Começa uma coisa, não termina, começa uma coisa, não termina, começa uma coisa, e assim você nunca termina nada, tá? E aí, vamos pensar o seguinte, qual seria um exercício prático para você aplicar? Né? Pega papel e caneta e define primeiro, qual é o propósito de cada área da tua vida. Então, quais são as áreas da sua vida? Saulo, eu estou com muita dificuldade nessa questão das áreas da vida, de propósito e tal. Então, vou te dar uma sugestão. Pega a imersão online Invictus e assista ela todinha e aplica ela toda. Por quê? Porque essa imersão ela trabalha justamente em áreas da vida. Tá? Áreas da vida que são assim, prioritárias. Saúde, né, o corpo, mente, carreira, finanças, família, desenvolvimento pessoal, relacionamento, espiritualidade, que são as principais. Então pega essas áreas da vida e coloca, né, elas numa linha assim, ou pega a folha de papel e põe dessa forma, escreve como você preferir, ou para cada item você escreve enfim, numa folha, como ficar melhor para você. Mas defina de forma clara, sucinta e objetiva o seu propósito para cada área de vida, para cada área da sua vida. Ou seja, qual é a sua meta para cada área dessa vida? Lembrando que você não vai achar, provavelmente você não vai achar de imediato. Você não vai pegar, já sei, pronto. Não, é bem provável que você escreva uma vez, escreva de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até você achar, né, aquilo que é o seu propósito hoje.
não quer dizer que esse propósito não possa mudar. O propósito pode mudar com certeza, porque você vai mudando, você vai evoluindo, você pode mudar. Então, a primeira coisa é isso, é criar o seu propósito, tá? Segunda coisa é você pensar. Eu não vou nem te dar como ferramenta, pensa, né? Reflete. Para você conseguir esse propósito, qual é o padrão de comportamento que você precisa utilizar nessas áreas que vai levar você a alcançar esse propósito? Terceiro, como você aprendeu né, no módulo de programação neurolinguística, faça um teste no futuro. Imagine-se se comportando dessa forma e conseguindo esse propósito. E aí, por fim, usa isso, faz isso, experimenta isso. E vai avaliando cada avanço que você der ou cada retrocesso. Porque os retrocessos também fazem parte. Então, fiz isso aqui, deu certo. Show, massa. Vou reforçar. Fiz isso aqui, o resultado não era o que eu queria. Lembra, não deu errado não, viu? Deu certo também. Certo para o que você fez. O resultado é fruto das suas ações. Então, então vou avaliar isso aqui, e isso é constantemente. E treinar isso no dia a dia te traz essa agilidade comportamental. A mesma coisa com as emoções, tá? Mas aí sobre as emoções a gente fala num próximo módulo, tá bom? Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.